Você sabe a diferença de endividamento e superendividamento? Eu me chamo Georgiana Fontes, sou mãe, mulher e advogada, e no vídeo de hoje eu vou dar início a uma série de vídeos abordando exatamente todos os assuntos relacionados ao projeto de lei de número 3515. Esse projeto atualmente tramita na Câmara dos Deputados e ele é de extrema importância para todos os consumidores brasileiros, inclusive para a economia brasileira. Então, já adianto, não perca os próximos vídeos, mas no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre essa diferença entre o consumidor endividado e o consumidor superendividado e o porquê é tão importante fazer essa diferenciação nesse primeiro momento. Vem comigo! O crédito se tornou imprescindível à economia, isso é inegável, e que também ampliou e inseriu muitos consumidores no mercado de consumo, isso também é incontestável. Mas em contrapartida, ou seja, o lado negativo de tudo isso, é que esse mesmo crédito e essas mesmas maravilhas também ampliaram e inseriram muitos consumidores no rol de superendividados ou de endividados ou até mesmo superendividados. E esse é o ponto negativo de tudo isso. Uma pessoa endividada, um consumidor endividado, é exatamente aquele consumidor que tem dívidas vencidas, dívidas não pagas, dívidas atrasadas e que, consequentemente a isso, tem seus nomes e CPFs inseridos no cadastro negativo, popularmente conhecido como Serasa, SPC, dentre outros. Mas embora em toda essa conjuntura, ainda existe para esse devedor uma expectativa de pagamento, mesmo que a longo prazo. Aconteceu um imprevisto ali no mês, ou outro, ou no ano, mas ainda está dentro da possibilidade da expectativa de pagamento desse devedor. No ano de 2019, ou seja, em meados de 2019, exatamente há um ano atrás, de acordo com os dados do Serasa, existiam no Brasil mais de 60 milhões de pessoas endividadas. Ou seja, mais de 40% da população adulta se encontrava em situação de endividamento, ou seja, se encontra. Com toda essa conjuntura, com tudo que tem acontecido e durante essa pandemia, a expectativa é que esse número ele seja potencializado, ele seja exageradamente aumentado. Então, isso é muito preocupante. E uma pessoa super endividada, um consumidor, um devedor super endividado, é exatamente consumidor nas mesmas características, tem dívidas vencidas e não paga. Só que o ponto agravante aqui é exatamente quando o devedor não tem expectativa de pagamento, sem comprometer a sua subsistência, ou seja, com aquele mínimo necessário que ele tem ali para sobrevivência, ele não consegue, muitos nem têm para o mínimo necessário. Então, o superendividado é exatamente esse consumidor sem expectativa de pagamento das suas dívidas a longo prazo. Esse projeto de lei que nós iremos tratar aqui nessa série, ele traz um artigo interessante que define exatamente o que é o consumidor superendividado, que aí eu vou fazer aqui a colinha, vou ler para vocês. Nos termos do artigo 54 desse projeto de lei, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, boa fé, isso é um ponto que nós vamos falar futuramente, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, aquele que eu falei, né? Nos termos da regulamentação. Nesse caso, nessa situação aqui, metade das pessoas endividadas, negativadas, elas estão super endividadas, ou seja, atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas super endividadas no Brasil e isso é assustador. Mas afinal, por que é tão importante a gente diferenciar essas pessoas endividadas das pessoas super endividadas? É exatamente porque o projeto de lei, esse projeto de lei de número 3515, ele traz soluções e alternativas para essas pessoas, para as pessoas super endividadas, como apoio, prevenção e o tratamento das pessoas que estão incapacitadas de honrar os seus compromissos financeiros, as suas dívidas globais.
Então, por isso é tão importante que a gente tenha consciência de diferencie o que é um consumidor endividado e o que é um consumidor super endividado, que é um consumidor hipervulnerável e que merece uma atenção diferenciada que hoje, infelizmente, a nossa legislação não contempla, nós não temos esse tratamento e esse projeto de lei vai beneficiar tanto o consumidor como o termo geral, o consumidor endividado, o superendividado, a economia como um todo. Por isso que é tão importante a gente abordar esse assunto. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto de lei, sobre superendividamento, sobre a importância desse projeto de lei, sobre como nós, operadores do direito, você aí, consumidor, como toda a sociedade pode ajudar e apoiar essa causa de aprovação desse projeto de lei, basta que vocês aproveitem aí esse momento, já se inscreve no meu canal, ative o sininho para ficar recebendo as atualizações, deixa aqui seu comentário e também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque nós vamos tratar de um assunto muito sério, é um fenômeno que tem aterrorizado as famílias brasileiras e é de extrema relevância. Então não deixe de me acompanhar para que a gente possa abordar de forma muito séria esses assuntos. Até os próximos vídeos.